impopulares, talvez, mas que são de grande importância, não é nem impopular, mas é que não dá voto, por exemplo. Pautas difíceis. Ó, não, a reforma tributária em si. às vezes nem difíceis, às vezes, por exemplo, educação, um plano pra educação, Sim. ou saneamento básico. Os caras não investem nessa merda porque não dá voto, vai. É porque não aparece, então não dá tempo de voltar como voto. Então o cara não faz. Então, assim, eu vou fazer um plano muito pica aqui na educação que vai dar resultado daqui a 10 anos. 10 anos já, porra, já passou. Ou faz, tipo, reeleição só... tipo, você tem que ficar 10 anos sem Afastado. poder. 10, 20 anos, sei lá. Fica um tempo sem... Não, eu acho que o lance da reeleição... Porque ele tem o incentivo aí de fazer um bom mandato pra galera lembrar durante 10 anos, né? Sei lá. Não, eu penso, é que assim, quando a gente tá falando de não pode reeleição, não pode seguida. Ele pode trocar, não é? Sim, agora, nos Estados Unidos, por exemplo, não pode nem trocar. Não? Não, lá o cara só pode uma reeleição. Então, por exemplo, o Trump, se ele for candidato novamente, como ele não foi reeleito, ele pode ser candidato. Mas se ele for eleito, ele não pode ser reeleito depois. Tem um mandato Porque o cara só pode 2 mandatos. O Obama não pode ser nunca mais candidato, porque ele foi eleito e reeleito, acabou. Nunca mais ele pode ser presidente dos Estados Unidos. Nunca mais. Parece bom. Eu acho também. ótimo. É uma, Acho que é a uma pessoa- limitação, né? Pô, tu teve a oportunidade da vida de ser presidente de um país. Você não precisa ter 2 oportunidades dessas. Uma tá bom. Ou melhor, você teve 2, né? Você não pode ter 3, né, digamos assim. Exato. Pois é. Mas assim, o lance da... Um cara que eu vi falando disso... E o que é engraçado, porque mais uma vez, eu vi o Aécio falando contra o lance da reeleição. Eu fiquei, caralho. Cara, eu realmente acho que a reeleição não foi uma coisa que... Eu fui contra quando foi aprovada. E se fosse botar para votação hoje, eu votaria contra. Contra a continuidade da eleição. Eu votaria pelo fim da reeleição. Porque eu acho que oxigena o poder... O cara sai, vai fazer outra coisa, entendeu? E pronto, não pode reeleger. Mas e como é que eu vou continuar o que eu comecei? Cara, você indica um candidato, você diz, quem gostou do que eu fiz e quer que continue, vota nesse cara aqui. Não parece absurdo. Outra, e se você é realmente um político mesmo, de um bom político, você não tá ali só por você tem todo o seu partido. Tem um projeto, exato. Toda uma construção. Você tem um partido, você tem uma visão de mundo, né? Sim. Eu concordo totalmente com isso. Acho que é um instituto ruim esse negócio da reeleição. Mas, tipo, essas coisas todas... Não, e o Congresso também, como sabe que o presidente, tudo que ele quer é ser reeleito, o Congresso também joga com isso. E o cara que está governando, o cara fica o tempo inteiro se equilibrando ali, porque também precisa do Congresso, porque se o Congresso inviabilizar, ele não se reelege. Então, eu não acho uma boa, sinceramente. Eu, por mim, acabava. Mas, e aí, cara? Eu sinto falta da gente realmente ter essas reformas que a gente precisa ter. Por que a Câmara não Tipo, reforma política, você estava perguntando assim, como é que faz? Você está falando da política ou das outras? Cara, de todas. Assim, por que o Congresso... Porque, deixando o executivo de lado, Bolsonaro é um merda, ok, foda-se. Mas concordo. O Congresso, ele tem um protagonismo dele próprio e ele é uma instituição altamente poderosa e importante. Ô, Monarca, eu vou te falar um negócio. Vocês já foram a Brasília, não? Não. Tá. Se um dia vocês forem a Brasília, né, é muito interessante, mas vocês lembram das imagens lá da esplanada dos ministérios, que toda hora passa na televisão, já viram a valer. Vem aquela quantidade de ministério assim, enfileirada, né? E no centro da esplanada dos ministérios, o que está? Qual é o prédio que está? Vocês lembram ou não? Qual que é? Qual é o prédio que está lá, digamos, no lugar principal? Qual que é? Congresso. É o Congresso. É o Congresso. Mas olha, você tá sacaneando, mas olha... Eu lembro muito bem dessa cena aí, eu lembro o Capitão Nascimento falando. Exato, pô. O sistema é foda. Exatamente. E aí voando assim, bagulho, o caralho, o sistema é foda. Mas olha, por que eu acho que o Lúcio Costa e o Niemeyer colocaram o Congresso ali? Porque, pensa bem, o natural ali seria estar o Palácio do Planalto. Por que aqueles ministros todos foram escolhidos por quem? Pelo presidente da República. Ou seja, o prédio que devia estar ali no centro, a princípio deveria ser o Poder Executivo. Mas não é. Não só não está ali, está num lugar menor, mais escondido, como o Supremo também. Menor, mais escondido, mais baixo, é o prédio mais alto. Por quê? Porque o Congresso é o poder mais representativo que tem. Está todo mundo representado ali. No Palácio Planalto não está todo mundo representado. A maioria está representada. Porque a maioria elegeu o presidente. No Congresso não, meu amigo. No Congresso, 97% dos votos viram alguém no Congresso. Isso é um número de cientista político, eles pesquisam isso. Já no Palácio do Planalto tem alguém que teve no máximo 60 e poucos por cento dos votos. O Bolsonaro teve 55%. Os que mais tiveram 60%, 61%. 40% não votou em quem está ali.
Então, o Congresso, você tem razão, o Congresso tem um papel na democracia muito maior do que o que ele exerce. Ele pode fazer muito mais. As reformas... Ele tem que fazer. Tem que fazer, não precisam vir do Executivo. O Congresso pode ser protagonista. A reforma tributária não depende do Executivo. Não precisa, porque tem coisas, por exemplo, que para você mexer, depende do Executivo. Por exemplo, aumentar o salário de professor federal. O Congresso não pode aumentar. Porque tem uma regra na Constituição que diz: quem propõe aumento de salário de servidor do Executivo é o Executivo. Então, como o professor ele trabalha numa universidade federal, que é ligada ao Ministério da Educação, que é do Poder Executivo, eu não posso chegar lá, não, vamos dobrar aqui o salário do professor universitário, ainda que eu acho que mereça, mas eu não posso propor. Agora, reforma tributária, a gente pode propor e fazer. Reforma administrativa, a gente pode propor e fazer. Reforma política, a gente pode propor e fazer. Então, essas reformas não dependem do Poder Executivo. O Congresso deveria, mas o Congresso fica meio que esperando. Tem uma visão errada aqui no Brasil de que o Poder Executivo está acima dos outros. Não está. São 3 poderes equivalentes, cada um com a sua função. Um faz a lei, o outro executa a lei. O Poder Executivo ele serve para fazer a lei ser cumprida. Então, se a gente diz as pessoas têm direito a ter escola em tempo integral, não sei o quê, o Poder Executivo vai fazer o quê? Vai ter que garantir que exista escola em tempo integral. Mas não seria um sonho fudido se isso acontecesse? Acho que seria, porque... Eu seria como cidadão, sinto o Congresso totalmente omisso. Sempre senti. Eu sinto assim, tipo... Mano, parece que eles não querem fazer as paradas. É o que eu penso. Sim. Não querem fazer para que o governo seja ruim, para que ele perca. Porque a gente tem que fazer essas paradas. A gente fica anos e anos esperando. Por que a gente já tem 2 anos? Eu sei que... Sim. 2 anos já podia ter rolado todas essas reformas, que é o que está travando o Brasil de verdade. A gente fica discutindo quem está no cargo, essas políticas, esse lado mais do corrida de cavalos da política, a gente fica discutindo muito isso. Mas as coisas que vão mudar a vida das pessoas mesmos são essas reformas estruturantes, porque o que fode o brasileiro é o sistema que está com umas regras totalmente toscas e ultrapassadas. Eu acho que você tem razão, acho que tem 2 coisas aí. Assim. Uma delas, eu acho que você está certíssimo de dizer assim, o que estrutura é o que se decide no Congresso, né? E muita gente não dá importância para quem vai votar para deputado, mas pensa bem, cara. Quando você vai se aposentar? Ou se você pode se aposentar ou não? Ou quanto você vai ganhar de aposentadoria? Quem é que decide? É o Congresso. São os deputados e senadores. O que acontece se algum parente seu morrer e deixar uma herança? Vai para quem? Quem é que decide para quem vai? É o Congresso, são as leis de sucessão. Quanto tempo... Quais são os direitos que eu tenho se eu trabalhar? Eu tenho direito a férias ou não, a 13º? E se eu não tiver carteira assinada, o que eu tenho de direito? É o Congresso. Então, a vida da gente, ela está toda cortada, toda entremeada por decisões que o Congresso toma que afetam a vida da gente. Então, o Congresso pode muito, mas ele tem feito muito pouco. E você tem razão nisso. Agora, por outro lado... mas então nada, se a vida está ruim, o Poder Executivo não é tão culpado. Não é bem assim também. Por que não é bem assim? Não digo que o Poder Executivo... Eu sei que você não diz, mas é política econômica, por exemplo. Né? Redução, aumento de imposto de importação ou de exportação, definir as prioridades, onde que o país vai botar dinheiro, isso passa pelo Congresso, até passa. Mas o Poder Executivo acaba tendo um peso muito grande nisso. Então, se o Poder Executivo não faz a parte dele, a vida da gente piora muito. A economia está piorando, isso tem problema de política econômica. O Congresso poderia ajudar, mas é mais responsabilidade do Executivo. Então, é uma combinação das 2 coisas. Agora, eu estou de acordo que o Congresso tem que deixar de ser omisso e ficar esperando que seja feito tudo pelo Executivo. Não tem. Sim. Não tem que esperar. Pode fazer. Seria muito foda. Imagina se, a oposição começa a passar várias pautas que o Brasil todo quer. Isso não ia fortalecer a oposição pra caralho? Não, fortalece todo mundo. E quando valoriza o parlamento, valoriza todo mundo que tá lá, seja de oposição ou do governo. É verdade, é verdade. Agora, reforma tributária. Por que é difícil? Aí entram também os interesses, né, Monark? Vamos pegar o exemplo da reforma tributária.